informações que eu recebi, né? E o mais importante é a gente poder resgatar esses conceitos, né? Para que vocês possam eventualmente fazer um trabalho, né? Um exercício, uma prova, qualquer coisa que eu venha propor para vocês. Essa é a ideia, tá? E eu estou tentando fazer da melhor forma possível, tentando colocar o máximo de conceitos, tá? E então, para que a gente possa aplicar, né, todos esses conceitos, tem um exercício aqui que eu coloquei, tá? Na verdade, de treliças, são 3 exercícios propostos, tá? Vocês podem acessar. Eu não coloquei as planilhas aí, tá? Eu estou pensando como que eu posso colocar, mas eu posso colocar também mais para frente as planilhas para vocês darem uma, eventualmente, dar uma checada também. Então, nesses materiais, eu estou trabalhando neles, estou mexendo muito, né, para atualizando. E do 11 aqui ao 14 são os materiais relacionados com treliças. Então, nós vimos a treliça de 2 barras, agora nós vamos ver uma treliça de 3, porque acho que é mais rápido. E depois tem uma treliça de 6 barras aqui para vocês fazerem, tá? A metodologia, vocês vão perceber que é exatamente a mesma coisa, tá? Você vai montar uma matriz de cada elemento no sistema de coordenadas global, né? Vai somar todo mundo, achar a matriz global, aplicar as condições de contorno, inverter a matriz de rigidez, multiplicar pela matriz coluna de forças e calcular o deslocamento. Tudo no sistema global, tá? Depois você vai para o sistema local para calcular as forças nas barras. Quando você for calcular as forças nas barras, você vai para o sistema local. Para mudar do sistema global para o local, basta multiplicar pela matriz de transformação, só isso. Okay? Essa é a metodologia que nós vamos usar. Bom? E eu já falei, já fiz essa mesma metodologia na aula passada e vou repetir aqui de novo, tá? Funciona, o método ele é robusto, lógico. O material, estou preparando, né? Eu preparei ele nessas 2 semanas, então ajustes são normais, né, de serem feitos. Então, eventualmente, você pode dar uma checada lá no sistema para verificar se está tudo atualizado. Você pode baixar uma versão mais atualizada, tá? Eu estou constantemente mexendo em alguma coisa, tá? Bom, então vamos lá. Esse exercício, ele está resolvido, se eu não me engano, ele está resolvido no material lá que vocês têm do semestre passado, mas não tem problema. Eu peguei o mesmo exercício e detalhei ele, né, da forma que eu acredito que seja mais fácil de fazer, né? Quanto mais detalhado, melhor, tá? Então, essa foi a minha preocupação, detalhar bastante o procedimento de cálculo, né? Para ficar claro, quando você for fazer, seja no papel, seja usando uma planilha, seja numa calculadora programável ou uma calculadora Cássio no papel, você vai ter todos os pontos, o passo a passo detalhado, né, para evitar que você tenha alguma dúvida. Lógico, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, mas o passo a passo, eu acredito que o mais fácil de fazer seja esse, tá? Então, nós temos aqui uma treliça de 3 barras. Ele pede para calcular o deslocamento do nó C, deslocamento nodal, e as tensões em cada elemento. São 3 elementos agora. Tem um elemento aqui, uma barrinha aqui, uma barrinha aqui e uma barrinha aqui. São 3 barrinhas. O comprimento L é 1000 milímetros daqui. E o modo de elasticidade do material é 70 GB ou 70 mil megapascal, alumínio. O NU, esse NU aqui é o coeficiente de Poisson, tá, pessoal? O coeficiente de Poisson é 0,3. Eu coloquei o coeficiente de Poisson aqui
mas ele não vai entrar na nossa análise. Mas eu coloquei aqui, tá? Poisson, né? E a carga P é 100 kN e a área da seção transversal 2.500 milímetros quadrados, tá? Esse é o probleminha que a gente vai fazer. Metodologia, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, primeira coisa, obter a matriz de rigidez de cada elemento no sistema de coordenadas global, né? Então, a gente vai calcular a matriz K do primeiro elemento no sistema de coordenadas global. Depois, a matriz K de rigidez, né, do sistema de coordenadas global do elemento 2. E depois, a matriz de rigidez do elemento 3 no sistema de coordenadas global. Global, QG. Aí, a gente vai calcular a matriz de rigidez no sistema de coordenadas global da estrutura, da treliça, com 3 barrinhas, né? Então, a matriz lá, né, que a gente vai calcular, né? São 3 nozinhos, então vai ser uma matriz 6 por 6 aqui, ó. 6 linhas e 6 colunas. Como que eu obtenho essa matriz de rigidez global? Somando cada matriz de cada elemento, tá? A gente faz aquela jogada lá de colocar todos os nós na matriz, né? E se aquele nó não pertence à barra, coloca tudo zero, linhas e colunas iguais a zero. Então, primeira coisa, calcular essa matriz de rigidez global. Aí nós vamos montar o sistema de equações lineares. F é igual a F igual a Kx, né? F, matriz de forças, matriz coluna de forças, é igual a uma matriz de rigidez, K, que é a mesma matriz global lá, vezes os deslocamentos que a gente quer calcular. No caso aí, nós temos as forcinhas aplicadas aí, né? 2P e P. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a condição de contorno, as condições de contorno, né? No software, né? Ele chama de boundary conditions, né? Vamos aplicar as condições de contorno, né? No ponto nó 1 e nó 2. Deslocamento igual a zero. Aí simplifica o problema. Ele fica de 6 por 6, ele vai ficar, por exemplo, 3 por 3 ou 2 por 2, de cabeça não lembro. Simplificou o problema. Aí você isola os deslocamentos, passa a matriz K dividindo, ou seja, calcula a inversa da matriz K e multiplica pelo vetor de forças. Pronto. Aí calcula o deslocamento. Tudo no sistema global. Tudo no sistema global. Deslocamentos nodais, né? Esses deslocamentos aqui. Aí, nós vamos calcular as tensões em cada elemento. Quando nós formos para o elemento, aí sim, nós vamos mudar o sistema de coordenadas. Vamos para o sistema de coordenadas local, calcular as tensões. Tá? Então, esse é o passo a passo, tá? Para calcular as treliças. Tá? Então, pessoal, calcular as vigas e demais estruturas que a gente vai ver na aula que vem, é o mesmo procedimento. Só muda a matriz de rigidez, é diferente, mas o procedimento é o mesmo, né? Calcula a matriz de rigidez do sistema global de cada elemento, toma tudo, calcula a matriz global da estrutura no sistema global, lógico, monta o sistema de equações, aplica as condições de contorno, simplifica o problema, aí você vai isolar os deslocamentos, passar a matriz K dividindo, ou seja, calcular a inversa dela, e multiplicar pela matriz de força, calcula os deslocamentos. É para calcular a força nos elementos, aí vai para o sistema local, coordenadas local, tá? Você vai voltar lá. Então, primeira coisa a fazer aqui, monta a tabelinha, são 3 elementos. Ó. Esse aqui já está numerado já, né?
Se não tiver numerada a estrutura, aí você numera de acordo com a sua análise, tá? Então, esse aqui é o nozinho número 1. Esse aqui é o nozinho número 2. Tem que numerar, não tem jeito, senão não dá para calcular, né? Porque a estrutura está conectada, né? Os nós são pontos de conexão. Tem que numerar. Então, nó 1, nó 2, nó 3, né? E tem a numeração dos elementos também. Tem que numerar, não tem jeito. No elemento 1, o elemento 2, o elemento 3. Aí monta a tabelinha, elemento 1, essa barra aqui, horizontal. E o elemento 1, ele faz conexão com 1 e 2. E o ângulo θ, o que é o ângulo θ? O ângulo θ, que nós vimos lá, é o ângulo formado entre a barra e a horizontal, né? Que nós podemos chamar de sistema de coordenadas global, né? Sistema de coordenadas global, o x sempre vai ser horizontal, né? O θ aqui, ó, da barrinha número 1 é 0, beleza? E o comprimento dessa barra é 1000, né? O comprimento da barra é 1000 milímetros, que é dado o exercício. Ele deu essa cota aqui que vale 1000, vale L, certo? Tranquilo. Aí você preencheu a primeira linha, né? Vamos para a segunda linha da tabela. Essa aqui, ó. Então, elemento 2, laranja. Elemento 2 é esse elemento aqui, ó. É uma barra vertical agora, né? Então, os nozinhos aqui, ó. Tem o nó 2 e o nó 3. A barra aqui. E o ângulo, né? O ângulo é 90 graus, né? Porque a barra está inclinada, então o ângulo entre a barra, né? O sistema local da barra e o sistema global, o x horizontal sempre, né? 90 graus, certo? 90 graus, o ângulo. E o comprimento da barra também foi dado, que vale L. O L é 1000, tá? Então, ele informou no enunciado que essa barrinha aqui, ela tem comprimento L. Beleza. Então, tá resolvido, né? Então, esse é o elemento 2. O elemento 3 é a barrinha que está inclinada, né? É como se fosse a hipotenusa aí desse triângulo, né? Entre elipse. Bom, o elemento 3, ele tem dois nozinhos, né? O nó 1 e o 3. Aqui, ó. O 1 e o 3. O ângulo, ele deu o ângulo 45 graus, que é o ângulo formado entre o eixo X do elemento e o eixo X global, né? Local e global. 30 graus. 45, desculpa. E o comprimento da barra é a hipotenusa desse ângulo aqui. Eu já usei o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa é igual a raiz quadrada do cateto oposto ao ângulo θ3 mais o quadrado do cateto adjacente ao ângulo θ3. Calculou, deu 1414. Pronto. Aí preenchi essa tabelinha com os demais dados que ele mostrou, que é a área, módulo da cidade e os comprimentos, eu consigo calcular as constantes elásticas, as constantes elásticas de cada mola, de cada barra, né? Cada barra como se fosse uma mola, né? Uma mola, a treliça, ela trabalha com barras que sofrem cargas axiais, né? De outra compressão, né? Então, o próximo passo aqui, pessoal, é calcular o K1, né? O K1 é a constante elástica dessa barra aqui, ó. K1, elemento 1, é a área A, que é dado, vezes o módulo de elasticidade dividido pelo comprimento. Então, a área foi dada, 2.500 milímetros quadrados, né? Vezes o E, que é o módulo de elasticidade. Aqui eu estou usando, pessoal, aquela ideia que eu falei para vocês, né? Esse exercício, 1 newton por milímetro quadrado é igual a 1 megapascal, tá? Então, unidades que são compatíveis, né? Se você usar as forças em newtons, a área em milímetros quadrados, automaticamente as tensões vão ser calculadas em megapascal.
comum usar isso daqui, tá? Eu usei essa regrinha aí. Tá? Então, aqui, ó, ficou em Newton por milímetro quadrado, que é megapascal. Como ele falou que é 70 gigapascal, que é o alumínio, coloquei 70 mil, né? 70 vezes 10 a terceira, newtons por milímetro quadrado, newtons por milímetro quadrados, e o L da barra 1, que é 1000. Aí faz a continha, deu 75 mil newtons por milímetro, tá? Vou deixar nessa unidade mesmo, tá? E o K2, elemento 2, esse elemento aqui, ó, tá? O elemento 2, nós vamos calcular o K também, ó. Aqui tem o elemento 2, a barrinha 2, K2 é a área A, vezes o módulo da cidade, dividido pelo comprimento da barra. Então, a área é 2.500 vezes o módulo da elasticidade, né, que é 70 GB, ou 70 vezes 10 a terceira, que é metros quadrados. E o comprimento também é L, que é 1000. Pronto. Faz a continha da mesma coisa, né? É a mesma coisa, logicamente, o mesmo resultado. E aí o terceiro é o K3, né? O K3 é a constante elástica da terceira barrinha, terceiro elemento, que é a barra 3, que é aquela barra que está inclinada, né? Então, a área A, 2.500, o módulo da cidade, 70 vezes 10 a terceira, e o L, 1.414. Faz a continha, deu o valor do K3 aqui, ó. Tá em newton por milímetros. Coloquei na forma notação científica aqui também, para facilitar os cálculos. Então, beleza. O primeiro passo está resolvido, né? Calcular os Ks, as constantes elásticas de cada barra. E aí, pessoal, a gente vai calcular as matrizes de rigidez, né, do elemento 1, do elemento 2 e do elemento 3 do sistema de coordenadas global, tá? Então, eu falei para vocês, né? Montar a matriz de rigidez de cada elemento do sistema global. Barra 1, barra 2, barra 3. Depois soma tudo, acha a matriz de rigidez global da estrutura e monta o sistema de equações F é igual a K vezes U, que é o sistema de equações lineares para análise estática. Aí nós aplicamos as condições de contorno, simplificamos o problema. Elimina linhas e colunas, o sistema fica menor. Aí nós isolamos os deslocamentos, calculamos a inversa da matriz de rigidez e multiplicamos pelo vetor de forças. Calculamos os deslocamentos totais. Nesse caso, pessoal, nós temos dois apoios aqui, ó. Tem um apoio duplo aqui, um apoio livre fixo aqui, e temos um apoio duplo aqui, ó, livre fixo aqui, ó. Então, eu tenho o 1x, o 1y igual o 2x igual a U2y, que é igual a zero, né? Ou seja, dois deslocamentos aqui são iguais a zero e dois aqui são iguais a zero. Apoiado, está travado ali, tá? Então, vamos para o primeiro elemento aqui a ser analisado. Vamos analisar o elemento 1. Mesma coisa, pessoal. É a mesma metodologia que nós fizemos no exercício anterior, né? Pega o elemento 1, aqui. É uma barrinha, ela está na horizontal, o θ é igual a zero, e nós temos aqui o nó 1 e temos aqui o nó 2, ó. Nó 1 e nó 2, pronto. Aí eu vou montar a matriz aqui, ó. Mesma coisa, só jogar na fórmula aqui, ó. Tá? Então, como eu falei para vocês, o material está em fase de elaboração, né? Às vezes tem umas coisinhas para arrumar, isso aqui é o K1, certo? Então, você vai pegar o K, né, que você calculou, constante equivalente, né, da barra 1, e vai substituir aqui, ó, cosseno quadrado de θ, θ vale zero, né? Por quê? Porque nós estamos na barra 1 aqui, ó. Primeira barra, barrinha aqui, ó. θ é igual a zero. Então, seno de zero vezes cosseno de zero, menos cosseno quadrado de zero, seno de zero vezes cosseno de zero, tudo vai calculando aqui, ó. O seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então,
vai fazendo as continhas na calculadora, né? Num Excelzinho, vai fazendo. E aí você vai montar essa matriz aqui, a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema de coordenadas global. Isso aqui, tá? Aí, como o θ vale 0, vai dar 1, 0, menos 1. 0, 0, 0, menos 1, 0 e 1, 0, 0, 0. Pronto, né? Aí, aquela informação que passei para vocês, né? Essa barrinha, ela tem dois nós, né? Dois nós. Tem o nó 1 e o nó 2. Só que a estrutura é uma treliça com 3 barras. A estrutura tem 3 nós. Então, como essa barra aqui ela tem conexão com nó 1 e nó 2 apenas, então eu vou colocar essas referências aqui, ó, que auxilia na hora de montar a matriz global. Né? Falei para vocês. 1 e 2 são os nós que pertencem ao elemento 1. Né? Porém, como nós vamos montar a matriz da estrutura, eu já fiz aqui, né, uma forma que fique fácil, né, para a gente poder montar a matriz global. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa matriz aqui do elemento 1 no sistema de coordenadas global, aqui, e posicionei ela de forma que apareça também, né, o nozinho 3. Ó. Então, o nozinho 3 ele está aqui. Né? Porém, no elemento 1, aqui no elemento 1, o nó 3 não pertence ao elemento 1. Então, eu monto aqui uma matriz, né, com 6 linhas e 6 colunas. 6 linhas e 6 colunas, por quê? Porque o meu objetivo no final é obter a matriz de rigidez da estrutura. Então, eu já posiciono essa matriz no local correto para poder somar as 3. Né? Para evitar de ficar somando coeficientes em posições diferentes. Dá muito trabalho isso. Então, é mais fácil você posicionar essa matriz, né, dentro da configuração da matriz global, ou seja, com 6 linhas e 6 colunas, é mais fácil de somar depois. Tá? Essa daqui é do elemento 1, tá aqui. Posicionei aqui, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o elemento 2. Então, o elemento 2 agora é o elemento que está na vertical agora. Ó, esse aqui, ó. Então, θ vale 90 graus. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pegar, calcular a matriz K, a matriz de rigidez do elemento 2 no sistema de coordenadas global. O θ vale 90 graus, então eu vou colocando aqui, ó, cosseno quadrado de 90, seno de 90 vezes o cosseno de 90, menos cosseno quadrado de 90. E vou fazendo as continhas aí, ó. As continhas, seno quadrado de 90, seno de 90 vezes cosseno de 90, menos cosseno quadrado de 90, menos seno de 90 vezes cosseno de 90, e assim por diante, né? Aí eu obtenho esta matriz aqui. Como o cosseno de 90 é 0 e o seno é 1, eu vou ter uma matriz que só vai ter zeros e uns, né? Mais 1, menos 1, depende do coeficiente aqui. Se tiver o sinal negativo, e aqui é o K que nós obtivemos lá, constante elástica, né? E aí, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Né? Calculei a matriz K, eu vou fazer a mesma coisa. O elemento 2, ele tem 2 nós, né? Tem um nozinho aqui que é o nó 2 e tem um nozinho aqui que é o 3, ó. 2 e 3, 2 e 3. Coloquei aqui para quê? Para auxiliar a referência. Então, aonde vai ter coeficientes, vai ser justamente quando eu tiver a referência desses dois nós, né? O 2 e o 3. E o nó 1 não pertence
ao elemento 2. Então, essas duas linhas e essas duas colunas, eu deixo igual a zero, né? Por quê? Porque meu interesse é obter a matriz da estrutura. Eu vou precisar somar as três, não tem jeito, vou ter que somar. Então, como eu vou somar, eu coloco todas as matrizes 6 por 6. E só preencho aonde tiver coeficiente. Tá? Por quê? Para facilitar na hora de somar, porque senão eu vou ter que ficar somando elementos, né, de posições diferentes. Né? Facilita muito isso. Né? Principalmente se você estiver calculando, por exemplo, num MATLAB, no Excel, fica muito mais fácil você montar dessa forma. Tá? Então, essa é a matriz de rigidez do elemento 2 no sistema de coordenadas global. Aí eu vou para a próxima. Né? O próximo elemento é o 3. O elemento 3 está aqui. Ó. O elemento 3, ele tem um ângulo de 45 graus, θ 3, e tem dois nós também. Ó. Tem um nozinho aqui que é 1 e um nozinho 3 lá na ponta. Né? Eu faço a mesma coisa. Vou calcular a matriz de rigidez do elemento 3 no sistema de coordenadas global. Aqui o K. E aqui o θ 45 graus, você vai calculando, né? Essa é a matriz de rigidez do elemento 3 no sistema de coordenadas global. Vai calculando aqui, ó. Vai calculando, né? E aí você vem para cá, ó. 45, quando você leva ao quadrado, fica meio aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Você leva ao quadrado, vira meio. Vai fazendo as continhas, né? E aí você pode usar essas referências aqui que auxiliam, né? Como o elemento 3, né? Ele só tem dois nós, o 1 e o 3, eu coloco a referência aqui. Para quê? Para facilitar na hora de montar a matriz global, a estrutura, tá? Importante. Que é o K, que eu deixei em evidência. Né? Poderia colocar tudo aqui, multiplicar esse valor e colocar aqui? Poderia, só que ia ficar uma matriz muito grande, né? Eu deixei esse número enorme aqui em evidência para poder caber no slide, né? E aí você monta, você vai posicionar essa matriz do elemento 3 na matriz que é referência à estrutura, né? Que isso aqui é uma matriz 6 por 6. Agora, ó, quando nós estamos no elemento 3, é o mesmo raciocínio. Ó. No elemento 3, eu tenho dois nós. Tem um nozinho aqui que é 1 e tem um nozinho aqui que é o 3. Então, aqui, ó, 1, 3. 1, 3. Então, esta matriz eu vou ter que adaptar ela ao sistema global. Então, eu já fiz a conta aqui, tá, pessoal? Esse 1 ponto não sei quanto, eu multipliquei por meio e deixei o 10 aqui em evidência. Então, esse pedaço aqui, ó, é 1 e 1, né? 1x, 1y, 1x, 1y. Então, posicionei aqui, ó. Ah, mas tá diferente. Só multiplicar, ó. 1,23 vezes meio desse cara aqui. Aí, vou para o próximo, né? Aqui, ó, esse coeficiente aqui é 3 e aqui é 1, ó. Você vai colocar esse bloquinho aqui lá na matriz global, ó. Referência, né? Então, tá aqui, ó. Aqui é 3 e aqui é 1. Vou colocar aqui. Aí você vem para o próximo bloquinho. Então, isso é... Por isso que eu fiz de propósito, né? Esse bloquinho aqui, ó. 1 aqui, 1x, 1y e 3x, 3y. Por quê? Porque é o elemento 3, né? O elemento 3 só tem dois nós. 1 e o 3. Então, eu vou colocar esse bloquinho aqui, ó. Referência 1 e 3 aqui e 1 aqui em cima. Tá? E por último, o último bloquinho, vou colocar lá em cima, lá. Né? Dá uma cor diferente aqui. Olha o laranja. Né? Então, aqui a referência é o 3
e o 3 também, né? 3 e 3, eu pego esse bloquinho aqui e coloco para cá. Por quê? Porque o elemento 3 ele não contém o nozinho 2, ó, tá vendo? Então, você percebe que aonde eu tenho a referência do nó 2, está tudo zerado, né? Tem que ser mesmo, porque o nó 2 ele não pertence ao elemento 3. Tá? Essa é a ideia da metodologia, né? A metodologia é baseada em montar uma matriz da estrutura. Só que para montar a matriz da estrutura, você tem que montar a matriz de cada elemento. Certo? E como a estrutura, logicamente, tem mais nós do que o elemento, né? Você já vai direto montando uma 6x6 aqui. Você sabe, como tem 3 nós, né? Uma treliça vai ter uma matriz de rigidez 6x6 na estrutura. Então, você já posiciona aqui e os nozinhos que não pertencem àquele elemento, você zera a linha e zera a coluna, né? Para facilitar na hora de somar, né? Porque o objetivo é obter a matriz da estrutura. Tá? Temos a matriz do elemento 3, aí nós vamos para a estrutura. Ó. Então, esse aqui é o K global da estrutura. Vai ser o K1 mais o K2 mais o K3. Ó. Então, quando você posiciona dessa forma, facilita, né? Porque aí são todas as matrizes, são 6x6. Então, você vai pegar, calcular o KG aqui, que é a matriz global, que vai ser 6x6. O primeiro coeficiente dessa matriz vai ser o quê? Vai ser 1,75, né? Vezes 10. Deixei o 10 aqui em evidência aqui para o número ficar menorzinho, senão vai ficar um número enorme, não ia caber no slide, tá? Aí você poderia fazer essa conta aí, né? Então, o primeiro elemento, o primeiro coeficiente dessa matriz vai ser 1,75 mais 0 mais esse valor aqui, ó. Você multiplica por 10 à quinta. E 10 à quinta. Aí assim sucessivamente, né? Você vai para o próximo coeficiente da matriz, né? Vai pegar 0 mais 0,6167 vezes, tudo vezes 10 à quinta, né? Pode multiplicar 10 à quinta por último. E assim sucessivamente, né? Você vai calculando um por um, certo? Para você obter a matriz global. Ó. Esse, mais esse, mais esse. Assim por diante. Né? Você vai pegar esse, mais esse, mais esse. Vai somar todos eles. Né? Como eu falei para vocês, um Excelzinho da vida ajuda muito nessa hora. Né? Depois eu passo para vocês as planilhas. Eu fiz todos os exercícios que eu resolvi aqui no Point. Eu fiz no Excel também para checar, né? Esse exercício, basicamente, a gente pode fazer também no F2 e no FEMAP também. Eu mostro para vocês como é que faz. É bem facinho, tá, pessoal? Por quê? Para você checar, né? O método de elementos finitos ele é bom por causa disso. Você faz analiticamente, depois você checa. Por quê? Porque normalmente os modelos que a gente faz, os problemas que a gente resolve analiticamente, eles são muito fáceis de fazer no software, né? Por quê? Senão não teria software, né? O software ele ajuda com modelos complexos. Então, o que que acontece? Se você começar a complicar um pouquinho, né? Um pouquinho, as matrizes vão ficar gigantescas. Aí você não tem condição mais de fazer analiticamente, né? Você vai ter que usar o software, né? Então, normalmente, os problemas que a gente faz analiticamente, para resolver no software, você não gasta nem 5 minutos para fazer, de tão simples que é. Por quê? Senão não teria software, né?
o trabalho que dá para fazer analiticamente é muito grande, conforme o seu modelo vai ficando mais complexo, tá? Então, normalmente, os problemas que a gente faz analiticamente no software são muito rápidos de fazer. Até no Excelzinho é rápido, né? Então, aqui, ó. A matriz global, pessoal. Aqui, ó, essa aqui é a matriz global, ó, tá vendo? No Excel aqui, que é uma setinha aqui, ó, rastrear precedentes, tá vendo? Então, essa é a matriz global aqui, ó. Deixa eu desenhar. Essa aqui é a matriz global. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse daqui, né, que é esse coeficiente a matriz de rigidez do primeiro elemento, mais esse cara aqui, que é a matriz de rigidez do segundo elemento, mais esse cara aqui, que é a matriz de rigidez do terceiro. Aí no Excel fica muito fácil isso, né? Porque daí você simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e ele calcula a matriz inteira aqui, ó. Vou somar, né? Certo? Calcula todo mundo aqui na posição certinha já. Então, a ideia de montar as matrizes dessa forma facilita bastante, né? Porque aí você simplesmente soma, né? Soma os elementos. Porque se fossem matrizes 4x4, aí dá um trabalho para somar, né? Porque aí eventualmente você teria que somar um elemento uma posição diferente, aí dá trabalho, tá? Monta dessa forma, fica bem facinho. Pronto. Uma vez determinada a matriz de rigidez da estrutura, aqui, matriz de rigidez da estrutura, né? Deixei o 10 aqui em evidência, e aqui eu já multipliquei já. Ó. Essa é a matriz de rigidez da estrutura, das 3 barrinhas. Ó. Sistema de coordenadas global. Então, uma vez obtida essa matriz, igualzinho lá do Excelzinho, né? Então, com essa matriz, pessoal, a gente pode montar como que foi obtida essa matriz, né? Somando as 3 matrizes de rigidez de cada elemento, e aí a gente monta o sistema de equações lineares, né? F é igual a K vezes U. F é a matriz coluna de forças, né? Um sistema de coordenadas global é igual a K, que é a matriz de rigidez da estrutura no sistema global, vezes os deslocamentos. O sistema como ele está agora, ele é indeterminado porque a estrutura está solta no espaço, né? Está solta aqui, ó. Tem várias, tem 6 incógnitas, né? E tem as forças aqui. Então, eu preciso travar a estrutura, né? Eu preciso aplicar as condições de contorno. Boundary conditions, né? O software lá. Preciso colocar os apoios, preciso definir os deslocamentos prescritos, né? Os deslocamentos que são iguais a zero, onde eu tenho um apoio, né? Então, para resolver o problema, eu preciso das condições de contorno, porque é uma análise estática, eu preciso travar a estrutura. Não tem como resolver. A estrutura estiver solta, tem como resolver. Então, eu vou aplicar as condições de contorno aqui, ó. Então, esse nozinho aqui, ó, tem um apoio aqui. Eu tenho um apoio aqui, ó. E esse nozinho aqui é o nozinho número 1. A letrinha tá pequena. E esse aqui é o nozinho número 2, ó. Então, quais são as condições de contorno? Ora, U, X, né? É tudo maiúsculo, né? Porque é sistema de coordenada global. Nós estamos no sistema de coordenada global, então é tudo maiúsculo, né? Então, U 1x é igual U
1 y é igual a 2 x igual a 2 y igual a zero. Tudo zero, né? Zero. Por que é zero? Porque está travada, são dois apoios, né? Está travada a estrutura. Tá? Então, pessoal, esse deslocamento é zero, esse aqui é zero, esse aqui, o 2 também, né? O 2 é zero e o 2 aqui, y também é zero. Então, onde eu tenho uma variável igual a zero, posso eliminar essa coluna aqui, ó. Por quê? Porque eu vou multiplicar todos os termos por zero. Esse aqui também posso eliminar, e esse aqui também. E, consequentemente, as linhas também eu posso eliminar, porque aquela variável lá é zero. Na condição de contorno do problema, elimino as linhas e as colunas referentes às condições de contorno. Aí o problema se torna um problema 2 por 2, né, pessoal? Tem aqui duas forcinhas, a matriz de rigidez e os deslocamentos. Aqui eu já substituí, né? F1x é zero, não tem nenhuma força aplicada. O F1y é zero, não tem nenhuma força aplicada lá. O F2x é zero, o F2y é zero. Eu tenho duas forças aqui, ó. No nozinho 2, na direção x, tem quilonewtons. Coloquei newtons aqui, ó. 100.000 newtons. E na direção y é menos 200.000, porque é 2P. É 200 quilonewtons, só que está para baixo, né? Então, coloquei o sinalzinho de menos aqui, ó. Menos 200.000 newtons. Tá? Sobrou o quê? Sobrou essa matrizinha aqui e esses deslocamentozinhos aqui. Pronto. Só isso que sobrou. Tá? Então, aplicando a condição de contorno, né? Onde eu tenho o deslocamento igual a zero, né? Eu elimino as linhas e as colunas. O sistema se torna um sisteminha bem simples, né? Duas equações, duas incógnitas, né? Eu posso usar o método da substituição? Posso. É um sistema de equações lineares, escrito na forma matricial. Eu posso isolar o U3x e substituir na outra? Pode também, né? É um sistema de equações escrito na forma matricial, né? Posso escrever isso aí, né? Então, a primeira equação, vou fazer só a primeira aqui, porque a gente ganha tempo, né? Então, é 100.000, né? Essa seria a primeira equação. São duas equações, duas incógnitas, né? É igual a esse termo aqui, ó, 61.871,84 vezes o deslocamento aqui, que é o U3x mais esse termo aqui, que é 61.871,84 vezes o 3y. E a segunda equação vai ser menos 200.000 é igual a esse vezes esse, mais esse vezes esse. É a operação de matrizes, né? Você pode escrever um sistema de equações lineares na forma algébrica, que é isso aqui, ou na forma matricial. Posso escrever a outra equação também, né? Vou escrever aqui rapidinho. A segunda equação vai ficar como, né? Vai ficar menos 200.000. Então, a álgebra linear, né? Falei para vocês, né? Não tem como a gente falar de
método de elementos finitos, se não falar de álgebra linear, ó. Aqui, ó, 61.871,84 vezes a variável, né, que é o U3x, o deslocamento horizontal do ponto 3. Mais, tá, esse termo aqui, que é 236.000 871,84 o 3y. Então, duas equações, duas incógnitas. Você pode usar outra metodologia para resolver? Pode. Posso isolar uma e jogar na outra? Pode. Posso somar as duas? Pode. Tá? Aqui você pode somar, né? Somar aqui, multiplicar por menos 1 e somar, você some o 3x, né? Fica mais fácil ainda. Então, a forma como você vai resolver isso é indiferente, né? O que eu estou propondo aqui, como é um método de elementos finitos, é usar a, a, a inversa, né? A matriz inversa, né? Então, como eu falei para vocês, né? O F aqui é igual a K, que é a matriz de rigidez, né? Que após a aplicação das condições de contorno, ela se tornou menor, vezes os deslocamentos. Então, você vai calcular os deslocamentos, que são as nossas incógnitas. Basta passar a matriz de rigidez dividindo, que implica em calcular a inversa dela. Inverte a matriz de rigidez e multiplica pela matriz de forças. Como que eu inverto matrizes? Né? Ou eu faço todo aquele cálculo que eu mostrei para vocês na aula passada, né? 1 sobre o determinante vezes a matriz transposta, né, dos cofatores de K. Ou então você inverte num Excelzinho da vida aí, tá, também. Então foi isso que eu fiz aqui, né? Eu peguei a matriz de forças, K vezes U, isolei o U, tá? Inverti a matriz de rigidez aqui, ó. Ah, como é que inverte a matriz de rigidez? Aqui usei Excelzinho, né? Se eu acho a minha planilha aqui. Planilha, ela ajuda bastante, tá, pessoal? Se a estrutura é um pouco mais sofisticada, ajuda mais ainda, né? Se a estrutura é muito complexa, aí vai para o software, vai para o HyperWorks, vai para o PMAP, calcula a matriz inversa aqui, ó, tá vendo? Como calcula? Ó, tem essa matriz aqui, né? Seleciona aqui, como vai ser uma matriz 2 por 2, vem aqui no assistente de função, acha aqui matriz inversa, né? Se você não achou, é porque você não usou ainda. Então, você digita matriz ponto inverso. E clica aqui em ir, acha a função. Clica em OK, seleciona a matriz que você quer inverter, dá Enter. Né? Essa versão nova do Excel, do Outlook que nós temos, né? O 365, ele já calcula direto. Você dá o Enter, ele já calcula, né? Antigamente, como você tinha uma matriz aqui, você tinha depois que você clicava no assistente de função aqui, aparecia isso aqui, você tinha que digitar Ctrl mais Shift mais Enter, porque era uma matriz, né? Senão ele calculava apenas esse coeficiente aqui. Se você calcular Ctrl Shift Enter, é uma versão antiga do Excel, né? No Office 365 já vem todo mundo automaticamente. Então, calculou a matriz de rigidez, a inversa aqui, ó, pronto, acabou o problema, né? É só multiplicar, né? Não tem problema. Você tem o deslocamento, é igual a inversa da matriz de rigidez, vezes a matriz de forças. Ele fez aqui, ó, exatamente isso, ó. Se você prestar atenção, ó, esse cara aqui,
vai ser esse termo vezes esse, mais esse vezes esse. Ó. Calculou o deslocamento. Opa, esse cara aqui. Aí esse cara aqui, ó, o 3y vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse daqui. Calculou, faz essa conta aqui, esse cara aqui faz essa conta. Como é que eu faço para checar, né? Como eu chequei esse exercício, eu chequei no FEMAP. É bem facinho de fazer esse exercício no FEMAP, tá, pessoal? Bem fácil mesmo. Então, no FEMAP, eu consigo visualizar aqui o FEMAP. Ó. No FEMAP eu consigo visualizar o deslocamento desse nó. Tem uma funçãozinha aqui que é o list output carry. Se seleciona aqui o caso de carga, né? Tira aqui a seleção de todos e põe, por exemplo, translação 1. T1 é translação em X, né? Então, você dá OK aqui, ó. Vou pegar translação em X e Y, né? O T1 é translação em X, T2 é translação em Y. Dá OK, ó. Esse aqui é o nozinho 3 que nós estamos calculando, ó. Aí selecionei o nó 3 ali, ó. Dá OK, ó. Tá vendo? Ele calculou o deslocamento aqui, ó. 3, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. Ctrl C. Aqui, ó. Na direção X, que é o T1, que eles chamam de T1, é 3,33. Software. T1, 3,33, né? É menos 1,714. E facinho fazer isso aqui, ó. Né? Aí você checa, né? O deslocamento só vai ter nesse ponto só, né? Porque aqui tá apoiado, tá travado, e aqui tá apoiado. Aí, como que eu faço a análise no software? É bem fácil, mas se vocês quiserem, pessoal, deixa eu ver o horário aqui, dá para fazer bem facinho, tá, pessoal? É bem fácil mesmo fazer esse tipo de problema no FEMAP. O FEMAP é um software que eu falei para vocês, que consegue baixar uma versão gratuita dele no site da Siemens, tá? E aí você pode baixar e instalar. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Né? Como é que faço essa análise no FEMAP? Vou deixar gravado, e se quiser fazer, você vem aqui, ó, New Model. Aí, primeira coisa, você vai criar os nós. Você vem aqui, Model, Node, ó, dá a coordenada do nó. Eu vou usar centímetro por milímetro quadrado. Deixa eu colocar o modelinho, né? Então, o primeiro nó, você pode colocar que é o 000, dá OK. O segundo, você vai colocar 1000, 00, é 1000 milímetros, que é o comprimento L da barra lá. Se você lembrar do início. E o Y é 1000 também, ó. Tá OK? Ele criou os 3 nós. O Ctrl A, ele põe os 3 nós na tela, né? Tem uma verificação, o F6 aqui, ó, ele dá esse View Options aqui. Ó. Esse View Options, você pode verificar se, eventualmente, você pode criar um nó em cima do outro, tá? Então, você clica aqui, ó, ID e dá um Apply. Apply, ele mostra na tela, mas não executa o comando, tá? Se eu der cancel aqui, ele some os nozinhos aqui. Eu vou dar OK. OK, criou aqui. Aí, o próximo passo, pessoal, você vai criar o material. O material é alumínio. Vai colocar o modo de elasticidade 70.000 e o coeficiente Poisson 0,3. OK, criou o material. Aí ele pede para criar um segundo material. Não precisa, só um. Aí você vem aqui, ó, Model Property, vai criar propriedade. Propriedade é o tipo de elemento, né? Então, os elementos têm a mesma propriedade, né? Tem o mesmo material, então, criar só uma propriedade só. Aqui, pessoal, tem um botãozinho que chama
Element Property Type. Esse que é o elemento, o tipo de elemento que nós temos no software. Nós vamos usar o ROD, tá vendo? ROD. O ROD é barra, né? Barra com carga axial apenas, né? Só tem deslocamento na direção da barra, que é o ROD, tá? Que é exatamente o mesmo elemento que a gente usa, né? No analítico, a gente usa no software também, ok? Né? O que nós vamos precisar? Só da área, né? Se eu não me engano, né? A área é 2.500, né? Aqui 2.500. Só precisa da área. Aqui 2.500. Ok, tem milímetros quadrados, né? Aí você vem aqui, ó. Model Element. Vai definir os elementos, né? Clica aqui. Nozinho 1, nozinho 2. Escolhe a propriedade. Barra. Deu ok. Criou o primeiro. Clicou aqui, criou o segundo. Clicou aqui, criou o terceiro. Beleza. Ah, eu quero ver a seção transversal. Vem aqui esse botãozinho aqui, ó. Clica nesse cross-section. Opa, deu a seção transversal. Agora eu vou criar aqui a condição de contorno. Você vê aqui, Model, Constraint Nodal. Vou chamar de Support. Né? No caso do HyperWorks, se você lembrar lá, a gente chamava de Load Collector, lembra? Aí cria aqui, né, define o nozinho, vou definir os dois de uma vez só, porque é a mesma condição de contorno, deu ok, vou travar em X, travar em Y, né? Deu ok, é exatamente o mesmo problema. Ao aplicar o carregamento, ó, Model, Load, Nodal. Vou chamar de Force. Vou escolher o nozinho 3 lá. A força, pessoal, nós temos aqui na direção X, é 100 mil, né? 100 kN, 100, 1, 2, 3. Na direção Y, 2P, né? É menos 200 mil na direção Y. Ok aqui. Opa, mas está estranho, né? Ele calcula já a força, ele já calcula inclinada, mas dá para mexer, ó. Você vem aqui no F6, ó. Você vem aqui em Load, Force Bearing e põe aqui, ó, Global Components. Aí ele mostra a força nas suas componentes, ó. Então é 100 mil na direção X e menos 200 mil na direção Y. Então tá pronto, ó. Muito fácil, né? Aí você vem aqui, ó, vou salvar ele. Vou salvar na minha área de trabalho para não ficar muito. Vou colocar aqui, vou criar uma assim, aqui, eu vou chamar de treliça. O VMAP, ele não se importa que você use esse cedilha, né? Lembra lá no HyperWorks? Ele não acha, né? O VMAP não tem problema. Salvei, aí você cria é o load step lá, analogia, né, do HyperWorks. Aqui você criar um tipo de análise, ó. Create, new, é uma análise estática, deu ok. Aí você vem aqui, analyze, F6, o F06 é o tipo de arquivo de saída, load results. Continue, né? Calculou, aí você vem aqui no F5, criteria, pode plotar, por exemplo, as tensões, né? As forças, né? Nas barras, a rod axial stress, e aqui você pode o rod axial stress que nós vamos calcular mais para frente no analítico, né? E calculou aqui, ó, essa barra vermelha está tracionada e essa roxa está comprimida. Tem as tensões e aí a gente pode calcular os deslocamentos nodais, né, que nós vimos na apresentação, né, os deslocamentos nodais, né. Vou voltar lá para o final, que foi onde nós paramos aqui, né. Então, uma vez que você rodou o software, né, deslocamentos nodais aqui, ó. Né? Eliminou linhas e colunas aqui, os deslocamentos nodais aqui, ó, né? 3,33 e 1,71, né? Como você pode visualizar isso usando essa funçãozinha aqui, ó, list
output carry. Você vai escolher aqui, acabou rodando 2 vezes, não tem problema, né? Você vai selecionar aqui a translação em X e a translação em Y, que é o deslocamento nodal, né? Translação em X, T1 é translação em X, T2 é translação em Y, T3 é translação em Z, a estrutura está no plano, não tem nada de Z. E aqui eu tenho R1, R2 e R3, são as rotações, né? No caso, nós estamos falando de elemento rod, ainda não falando de rotação, né? Quando a gente fala em viga, vai ter rotação. Então, deu OK aqui, ó. Aí eu seleciono o nozinho 3 ali, né? Ele já calcula. Se eu levantar aqui as mensagens, dá OK aqui, ó. Ele calculou o deslocamento aqui, ó. Nozinho 3 aqui. Nozinho 3, né? Deu exatamente o mesmo resultado, ó. 3,33 e menos 1,71. 3,33 menos 1,71. Então, o software ajuda bastante. E o Excel, né? O Excel da mesma coisa, ó. Fiz no Excel lá, multipliquei as contas, né? Na verdade, o Excel foi o que eu fiz primeiro, ó. 3,33, né? Fiz a conta aqui, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. E esse aqui, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, o Excelzinho ajuda bastante também, né? Você pode fazer o cálculo no Excel, no FEMAP e no FTool também dá. Tá? Depois eu mostro para vocês como é que faz no FTool. Por quê? Porque falei para vocês, né? O método ele é robusto, ele funciona muito bem, né? E ele foi desenvolvido para resolver problemas complexos. Para resolver na mão, dá muito trabalho, né? A gente está vendo aqui uma treliça dessa aqui, deu muitos slides, né? 50 slides para resolver uma treliça de 3 barras, né? Então, se você aumenta muito a complexidade da estrutura, você vai ter que ir para o software. Não tem outra saída, né? Tem que ir para o software. Então, normalmente, quando a gente faz na mão, pelo menos que a gente faz na mão, é um trabalho enorme, né? Se a gente for fazer no software, 5 minutos a gente resolve no software, né? Porque são problemas extremamente simples, né? Do software. Então, agora nós vamos calcular as reações de apoio, né? Aqui a equação da reação de apoio é a mesma coisa, ó. Reação de apoio, ó, RU é igual esse vezes esse, né? Mais esse vezes esse, 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 menos esse. Pronto. Aí calculou, deu menos 100 mil. E aqui é mais legal ainda, ó. Você pode usar o FTool. Para quê? Para checar a reação de apoio aqui, ó. Olha só, o sinalzinho de menos para baixo, certinho com a FTool. Sinalzinho R1, nozinho 1 aqui, ó. Negativo. Tá certinho, ó, para cá, reação de apoio. E aqui o R2Y positivo para cima aqui, ó. Certinho, ó. 300, tá? E 0 na direção X, certinho. Por quê? Porque isso aqui é uma barra biarticulada, né? O FTool também, pessoal, é um software excelente, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui, que também acho que dá tempo. Porque o FTool, ele é muito fácil de fazer também, ó. Esse aqui é o FTool, tá, pessoal? É um softwarezinho free, desenvolvido, se não me engano, acho que foi para a Federal de Santa Catarina, não sei, né? Aí você faz o seguinte, ó, tem um botãozinho aqui embaixo, é o grid, ele aparece um grid aqui, ó. E tem um aqui que é o snap. O snap é para você posicionar o ponto certinho no grid. É o mesmo snap que você já deve ter visto lá no CAD, né? Aí você cria as barrinhas, ó. Como tem... Aqui eu vou usar o sistema de unidades,
próprio do F2, né? Ele usa quilonewton, força em quilonewton, distância em metros, tá? Então, vou dar um zoom aqui, ó. Daqui para cá tem 1 metro, que é exatamente os 1000 lá, 1000 milímetros, né? Da proposta do exercício. Eu tenho uma barra aqui, tem uma barra aqui, olha só que simples. Né? Aí, você vai criar as condições de contorno aqui, ó. Esse triângulozinho, ó, support conditions. Tá? Você clica aqui nesse nozinho, fixa em X, fixa em Y, apply. Aí você clica nesse nozinho, fixa em X e Y, apply. Né? Eu, particularmente, eu gosto de aumentar tudo aqui, ó. Suporte, tamanho de suporte. Large, load, large. Isso facilita a visualização, né? Aí, você vai... Ah, eu quero checar, né? Coloca aqui, ó. Clica aqui. Opa, tem 1 metro, tá certo. Clicou aqui, opa, tem 1 metro. É 1000 milímetros, né? Que é a proposta lá do exercício. Aí, vamos aplicar as cargas, né? A carga, você vai colocar aqui, ó. Nodal forces. Pode colocar aqui P1, né? Aí, na direção X, 100 mil, né? Aqui já está em quilonewton já, ó. Então, põe 100 aqui. Seleciona o nozinho. Na direção Y é menos 200 kilonewtons, né? E dá o apply aqui, ó. 200 para baixo, 100 para lá, certinho, né? Aí, como ele faz análise estruturas hiperestáticas, essencialmente você tem que analisar aqui, tem que colocar as propriedades do material e tem que colocar a seção transversal. A propriedade do material é alumínio, então vamos colocar aqui, vamos criar um material aqui, vou chamar de alumínio. Vou colocar o modo de elasticidade aqui, que é 70 mil. Vou selecionar as barrinhas para aplicar. Seleciono essa com Shift, seleciono as 3 e apply. Aplica aqui. E depois, a seção transversal das barras. Ele deu a área, né? Se você lembrar, a área é 2.500. Então, se a área é 2.500, eu posso considerar, como ele só deu a área, posso considerar que é uma barra quadrada, né? 50 por 50 multiplica da 2.500, né? Vou escolher aqui o retângulo, dá o nome aqui, vou chamar de REC. Eu vou escolher uma barrinha de 50 por 50 aqui, que daí é a área da 2.500, que é a área que ele forneceu, que é 2.500. Eu seleciono as 3 barrinhas e aplico aqui, ó. Apply. Pronto, né? Eu vou salvar isso aqui, ó. Eu vou salvar, deixa eu ver onde aqui. Vou salvar na área de trabalho. Vou chamar aqui de treliça. Então, voltando uma coisa, né? Se eu calcular aqui, ó, calculou, ele deu cortante, ó, tá vendo? Tá quase zero, mas ele calcula, né? O que está acontecendo aqui? Se eu calcular a reação de apoio, ó, opa, tá diferente, ó, tá vendo? Tem um resíduo aqui de 0,3, né? Tá bem próximo do que nós calculamos, né? Aqui, tá bem próximo do que nós calculamos, menos 100, 100, né? Deixa eu abrir aqui o menos 100 aqui tá batendo. Menos 99, 0,3, ó, deu um 0,3 aqui. Por que aconteceu isso, pessoal? Tá faltando um detalhe aqui nessa análise, que é o detalhe, deu quase zero, né? Também é importante ver isso aqui. O que acontece, pessoal? Eu esqueci de propósito, né? De colocar uma coisa aqui que é importante, que as treliças são compostas por barras biarticuladas. Então, tem uma rótula aqui e uma rótula aqui. Do jeito que eu fiz, é como se fosse rígido, né? Como se tivesse soldado essa barra nessa, essa nessa. As 3 barras estão soldadas nessa região, né? Bom, aqui, como
o comprimento é muito maior do que a área da seção transversal, foi praticamente zero, né? Então, essa reação de apoio deu 0,3 kN, né? Bem menor do que essa aqui de 300, né? Mas, para eu chegar na condição ideal, eu tenho que considerar exatamente o conceito da treliça, que são barras biarticuladas, né? Então, eu posso criar aqui uma condição de uma rótula, né? Os 3 pontos. Então, por exemplo, posso clicar aqui, ó, e definir essa barra aqui, ó. É barra articulada em ambos os membros, ó. Então, se eu selecionar essa barra aqui, ó, e aplico, ele considera uma rótula aqui e uma rótula aqui. Vou fazer isso nas 3 barrinhas, ó. Opa. Mas essa aqui, selecionou, pronto, ó. Aí ele criou 3 rótulas aqui, ó. Então, é como se a rotação em torno de Z fosse zero nos 3 nós. Aí eu calculo aqui, ó, olha só o que acontece. Crava, vamos aumentar as casas decimais, né? Vou colocar aqui o máximo, né? Vou colocar todas as casas decimais aqui, ok. Tá vendo? 100 mil, kilonewton, 300 mil, aí crava o resultado, né? Certo? E esse aqui é o esforço normal, né? Na barra, essa barra tá tracionada, né? Com 141 kN, e essa aqui está comprimida. É a mesma coisa que deu no software, né? Software, né? Vou aplicar aqui um F5 e posso plotar aqui, por exemplo, o Axial Force. Pode Axial Force. Pode Axial Force, dá OK, né? Aqui, ó. 141,4 e 300. Aqui tem newtons, né? E menos 300 mil. E no F2, aqui, ó, nessa barra deu menos 141, né? 421, menos 300 mil. Então, pessoal, é o que eu falei para vocês, né? Resolver analiticamente dá um trabalho enorme, né? Deu 39 slides. Só que os problemas que a gente faz analiticamente, no software, 5 minutos para fazer, né? No F2, é 2 minutos. E na planilha do Excel, é 15 minutos, né? Então, o que você tem que fazer é usar a metodologia, certo? Dá trabalho? Dá trabalho, né? Mas aí você vai com calma, vai adquirindo esses conceitos, né? De forma concatenada, tá? E aí, pro final, para a gente terminar, né, pessoal? Já está a hora já, né? Passou da hora. Aí tem as tensões, ó. Aí tudo que nós fizemos até aqui foi no sistema de coordenadas global, né? Calculando aqui deslocamento, reação de apoio, vou para o software, calcula. Aí no final a gente vem aqui, ó, no sistema local, né? Quando a gente volta para as forças internas, né? As forças nas barrinhas, as tensões, tudo que nós fizemos até aqui foi no global, né? Esse K aqui é global, né? O U é global, a força aqui, tudo global, né? Da estrutura, sistema de coordenadas global. Quando a gente vai para as forças internas, tem tensão uma carga interna. Aí eu tenho que mudar o sistema de coordenadas, para o local, né? Mas aí tem a metodologia, eu vou usar essa metodologia aqui, ó. Eu vou pegar o deslocamento que eu calculei no sistema global, foi calculado, e vou multiplicar pela matriz de transformação. Isso aqui, ó, é uma matriz de transformação, né? Cheio de senos e cossenos, né? É de uma analogia, né? Não é a mesma coisa, mas eu gosto de fazer essa analogia com os alunos. É como se você estivesse pegando uma força que está inclinada, né? E você vai calcular uma componente dessa força na direção X, por exemplo, né? Aí você multiplica pelo cosseno, por exemplo, né? Então, é uma analogia, né? Você tem um deslocamento que você calculou, que está no sistema de coordenadas global, da estrutura, XY. Só que quando você for para o elemento, você tem que jogar tudo no elemento lá, né? Então, você multiplica por uma matriz de transformação. Por quê?
Porque o método de elementos finitos ele é baseado em cálculo de matrizes, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Vamos para o elemento 1, né? Então, tá aqui, ó. A gente precisa, para calcular a tensão na barra 1, eu preciso calcular primeiro a força na barra. Né? Então, a barra 1 é essa aqui, o θ vale 0. Né? A barra 1. A barra 1 é mais fácil, né? Eu poderia até pular a barra 1, né? Porque a força aqui é 0, né? Não tem nenhuma força nesse sentido, né? A barra 1. Ou melhor, os deslocamentos são iguais a 0, né? É por quê? Porque eu tenho um apoio aqui, ó. Um apoio aqui e tem um apoio aqui, ó. Olhar no software, ó, olha o que aconteceu aqui. Essa barra aqui está verde, ó. Como a estrutura está fixada ali, ó, a barra 1 ela está travada ali, ó. Está presa nos dois nós. Então, a força e a tensão aqui é 0, né? Eu poderia suprimir essa barra. E não tem tensão nenhuma, ela não está fazendo nada, ela não está trabalhando, não está tendo nenhum efeito, né? Poderia pegar essa barra e deletar ela. Tá, vai ocupar espaço aqui, né? Custo, né? Custo de construção, custo de montagem, custo de material, custo de mão de obra, custo de matéria-prima e estruturalmente não serve para nada. Por quê? Porque a tensão é 0, né? Então, quem projetou essa... Primeira conclusão, né? Quem projetou essa treliça não calculou. Então, você pode falar, ó, eu posso suprimir essa barra, deletar aqui, porque a tensão é 0. Simples, né? Então, no elemento 1, aqui é o deslocamento global que nós calculamos, né? Barra 1, nozinho 1, nozinho 2. Eu vou calcular o deslocamento local. Por quê? E com o deslocamento, eu multiplico pelo K, F igual a K vezes U, eu tenho a força na barra, tá? Vou multiplicar pela matriz de transformação. Isso aqui é a matriz de transformação, ó. Copiei e colar. Para ganhar tempo, copiei e colei tudo do Excel aqui já direto, né? Aqui o K1, aqui o θ, tá aqui a área de seção transversal. Com essa matriz aqui, ó, eu calculei os senos e os cossenos de 0 graus, né? Já calculei a matriz de transformação. E aqui, ó, como isso aqui está apoiado, né? O nozinho 1 e o 2 estão apoiados, aqui não tem deslocamento, deslocamento é 0, né? 0, tudo 0 aqui. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então, se os deslocamentos são 0, a força é 0 também, né? Você vai pegar aqui F igual a K vezes ΔU. Como o deslocamento é 0, vai dar 0, né? Essa barra aqui, ela está descarregada, né? Aqui no F2 também não tem nenhuma força normal aqui. A força normal é 0 também, né? É aquilo que eu falei para vocês. Eu poderia retirar essa barra do projeto? Sim. Não está funcionando, está trabalhando lá estruturalmente e não serve para nada, né? Forma, né? É isso que está acontecendo. E o elemento 2, está aqui o elemento 2, o θ é 90 graus, o deslocamento 2 aqui, ó, mesma coisa, ó, tem um apoio aqui, ó. Tem um apoio aqui, tem um apoio aqui. O deslocamento 2, em direção X, é igual na direção Y, está travado, é 0, né? Só que 3 não, 3 nós calculamos, ó. 3,33 menos 1,714. Você vai calcular o deslocamento local, no sistema de coordenadas local. Para quê? Porque a força na barrinha, F é igual a K vezes ΔU. Então, tem que calcular o deslocamento na barrinha. Na verdade, a barrinha 2, ela está na vertical aqui, ó. Então, tem que calcular o deslocamento nesse sistema de coordenadas aqui, ó. Que é o sistema de coordenadas local da barra, 90 graus aqui, ó. Esse sistema de coordenadas local aqui, ó. Como que eu calculo esses deslocamentos?
multiplicando pela matriz de transformação aqui. Mesma coisa, já coloquei o Excelzinho aqui, ó. A2, né? O θ 90 graus, a área de seção transversal. Aqui é a matriz de transformação, tá, pessoal? Vamos multiplicar, ó, cosseno de 90, seno de 90, menos seno de 90, tá? Vai fazendo aqui. E aqui você vai colocar os deslocamentos, ó. No sistema global, aqui é global. E aqui é o que você vai colocar, vai calcular o local, para poder calcular as forças internas, as tensões, né? O deslocamento 2 é 0, em x e y, está travado. E o 3 é o que nós calculamos lá no global, né? Aí eu faço as continhas, ó. Esse cara aqui, ó. Esse vezes esse que dá 0, mais esse vezes esse que dá 0, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal, é multiplicação de matrizes o tempo todo, tá? Então, você tem que saber muito álgebra, né? Muito não, mas tem que saber pelo menos o básico, né? Como que eu multiplico uma matriz por outra, né? O que é a inversa de uma matriz? Como que eu posso usar a inversão de matrizes para resolver problemas de sistemas de equações lineares? São esses conceitos, né? Multiplicação de matrizes é toda hora, né? Mudança de coordenadas, né? Aí vai ser o 3x e o 3y, que vai ter valores diferentes de zero, né? Porque o 2 também, mesmo mudando o sistema de coordenadas, vai dar zero, porque o 2 é um apoio. Então, esse o 3x, né? Você vai pegar esse vezes esse que dá zero, mais esse vezes esse que dá zero, mais esse vezes esse que também vai dar zero, mais esse vezes esse que vai dar a mesma coisa, né? Na verdade, você vai trocar o x por y, porque o θ vale 90 graus, né? Então, o sistema global está aqui e o sistema local está aqui. Né? 90 graus, você vai trocar x por y, né? Então, vai fazendo e vai checando, né? Aí, pessoal, aqui é que eu falei para vocês, ó, vai usar esse sistema de referência aqui, ó, né? Vamos considerar a referência, tá? Referência do livro lá. Tem o nozinho 2 aqui. Desculpa, esse é o nó 1, né? Desculpa, o elemento 2. O elemento 2, ele está na vertical. Então, o nozinho I é o 2 e o J é 3. Então, tá aqui o 2. Vou analisar sempre o I, né? Vou ter isso como referência. A referência é assim, ó. É a mesma coisa que eu estou usando aqui nessa figura, essa referência, tá? Então, o I é 2 e o J é 3. Estou calculando o F I x, que é igual a K vezes U I x menos U J x. Só jogar na receita aqui do bolo, aqui, ó. Então, o I para mim é o nó 2, que é esse aqui, né? Estou no elemento 2. O F2, então vai ser o quê? X. Né? Por que é X? Porque estou no sistema de coordenadas local, né? O X, ele está na vertical, por quê? Porque é o X minúsculo, é o X do elemento. Certinho, né? Então, vai ser K vezes o delta U. É o U2x menos o U2, o 3x, né? É o delta U, que é a diferença de deslocamentos. Então, o K nós calculamos 175 mil. O deslocamento no nó 2 é zero, porque está apoiado. E esse aqui é o U3x, já no sistema de coordenadas local. Faz a continha, deu positivo, né? Vamos interpretar esse positivo aqui. No cálculo que nós estamos fazendo, pessoal, nós usamos essa referência aqui, ó. Força chegando no nó aqui, ó, né? Força está chegando. Se a força está chegando no nó, é compressão na barra, tá? Então deu positivo. Esse positivo indica o quê? Indica que essa referência que nós usamos é positiva, ou seja, a força está chegando no nó mesmo, então é compressão na barra, tá? E está batendo com o software. No software aqui, ó, barra 2, deu menos 120 aqui, ó.
No software está negativo. Por quê? Por causa do sistema de coordenadas do software, menos é compressão. Ele usa assim no software. No nosso, como a gente usou esta figurinha, né? Deu positivo, indica que a força está chegando no nó. É a mesma coisa, tá? Basta analisar, tá? E daí no nó 3, no elemento 3 é a mesma coisa aqui, ó. Ele está inclinado 45 graus. Ele tem dois nozinhos, né? Tem um nozinho 1 e um nozinho 3 aqui, ó. O deslocamento nodal no sistema global é 0, no nó 1 porque é um apoio, e no 3 nós calculamos. Então, faz a mesma coisa aqui, ó. K, né? Pega aqui o deslocamento aqui no sistema global e esse aqui no sistema local. Multiplica pela matriz de transformação. Isso aqui nós calculamos. Aqui, o ângulo agora é 45 graus, que é o elemento 3. Aí você vai calcular aqui, ó, cosseno de 45, seno de 45, menos seno e cosseno. 4 aqui, ó. 45. Aí você calcula cosseno, seno, menos seno e cosseno. Aí você faz os produtos aqui, ó. O 1x e o y vai dar 0, porque está apoiado, né? Mesmo o sistema de coordenadas sendo local, vai dar 0, porque o nó 1 está travado. Aí você faz o 3, né? 3x. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Calculou esse cara aqui. E o 3y, esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá 0, esse vezes esse, mais esse vezes esse faz continha. Aí calculou os deslocamentos do sistema de coordenadas local do elemento, aí se calcula a força. A força é K vezes ΔU, usando esse sistema de referência. Então, F1 é K vezes ΔU. Né? O I do elemento 3, o nó I é 1 e o nó J é o 3. Então, usando a equação aqui, ó, FIX é K, UIX menos UJX. Aqui o K, o 1x dá 0 porque está apoiado. E o 3x que nós calculamos deu 1,14. Aqui, fazendo a conta, deu negativo. Ó. Por que deu negativo? Calculando tensão, já dividi pela área da tensão, né? Mesma coisa, por causa da referência que nós estamos usando. Usei esse ponto aqui como referência. Então, ó, a referência diz assim, ó, a força está chegando no nó. Deu negativo, significa o quê? Significa que é o contrário. A força está saindo do nó. Tração na barra. Aí, para conferir, aí você vai no software, ó, tá aqui, ó. Vermelho, positivo. O positivo do software é tração na barra mesmo, né? O que nós calculamos está de acordo com essa referência aqui do livro. Aí você avalia, né? Aqui, ó, deu menos 56, aqui deu menos 56. Está compatível esse resultado. E aí você tem o cálculo do Excelzinho. Né? Você calcula as tensões aqui, ó, as barras. O Excelzinho calcula. Aí você tem o F2. Excelzinho. Depois eu passo as planilhas para vocês. Você faz no Excelzinho, você faz no F2 e você faz no FEMAP. Você checa. O método em si, pessoal, ele funciona sempre. Basta você usar essa metodologia, né? Ficar atento com a numeração dos nós, né? Mas o método em si, ele é baseado nessas condições, né? Você monta a matriz de rigidez de cada elemento no sistema global, aí você soma
soma as matrizes de cada elemento e obtém a matriz da estrutura do sistema global. Se aplica as condições de contorno, simplifica o problema. A matriz fica menor. Você tem F é igual a K vezes U. Aí você isola o U, inverte a matriz K e multiplica pelas forças. Aí você tem os deslocamentos nodais no sistema de coordenadas global. Aí, se você for analisar as barras, né, aí você muda o sistema. Né? Você vai no elemento agora, aí você vai para o sistema local. Para ir para o sistema local, é só multiplicar pela matriz de transformação. E você calcula forças e calcula as tensões também. Então, pessoal, basicamente, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá? O que mais que vocês podem fazer? O material está lá e tem um exercício resolvido com uma matriz, com uma treliça de 6 barras aqui, tá? No material lá que vocês têm do semestre passado, também tem um outro exercício de uma matriz 6 por 6 barras. E tem as planilhas Excel também, eu posso disponibilizar para vocês, né? Eu fiz várias treliças aqui e funciona bem o método, tá, pessoal? Se você seguir o passo a passo certinho, você faz no Excel, você faz no FEMAP, né? Esse daqui é a planilha que eu fiz, ó, fiz para cada elemento, a matriz de rigidez de cada elemento, 6 barras, depois montei a matriz global, apliquei as condições de contorno, simplificou o problema, inverteu a matriz, multiplicou aqui, ó, calculou os deslocamentos globais, calculei as reações de apoio, depois calculei as tensões na barra. Calcular as tensões na barra, basta ir para o outro sistema de coordenadas, tá? Então, você consegue fazer tudo isso, né? Você consegue fazer no Excel, você consegue fazer isso no FEMAP e consegue fazer no F-Tool para você checar, né? Porque você não depende de nada. Quando você tem um método como esse, você não depende de resposta de livro, de nada. Você faz. E a vantagem é que se a gente tiver se a gente for fazer analiticamente, esse aqui é a treliça de 6 barras. Se você for fazer analiticamente, necessariamente o problema vai ser muito simples, né? Comparado com o software que você tem. Você tem um software como esse, né? O poder de resolução de exercício é muito grande, né? Comparado com a resolução analítica, você pode fazer, por exemplo, no papel, né? Então, é muito fácil de checar, né, se o seu problema está certo, porque você vai usar as ferramentas. E as ferramentas, elas são capazes de resolver problemas muito mais complexos. Então, você consegue checar um problema rapidamente, né? Probleminha aí com 2 barras, 3 barras, até 6 barras, você consegue fazer rápido, né? Eu tenho aqui também uma... Pois não? Perguntas? Eu tenho aqui também, pessoal, uma treliça de 10 barras que eu fiz uma vez também. Tem problema de otimização, você consegue rodar um solver para calcular a espessura das barras, né, que são tubos. Então, como eu falei para vocês, o próprio método ele já induz você a usar algum recurso computacional, né? Esse aqui eu não sei se vai funcionar, mas ele tem um probleminha de otimização. Deixa eu ver se ele está funcionando. Vou aumentar para ver se ele está funcionando, né? Aqui, pessoal, é um problema que eu fiz uma vez, que é uma treliça de 10 barras. Mas é a mesma coisa. Calcula
a matriz de rigidez de cada elemento. Depois calcula a matriz global, ó. Eu posicionei certinho aqui, ó. Então, cada elemento é uma matriz 4x4. Quando tem 10 barras, 12 nós, né? É uma matriz 12x12. Mas o ideal é você posicionar, né, cada coeficiente da matriz de rigidez na posição certa, para você poder calcular a matriz global depois, facilmente, né? Aplica as condições de motor. Esse aqui, se eu não me engano, ele tem um solver aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Ah, não funciona. Ele tá com... Deixa eu ver aqui. Ele tem um solver, ele calcula exatamente isso, né? Ele calcula a questão do... Deixa eu ver aqui, solver. Ele calcula a menor espessura. Ele faz um cálculo de otimização. Tá? Então, por exemplo, você coloca aqui 50 milímetros, é uma espessura grossa, né? Ele vai rodar o solver, vai calcular a menor espessura possível para atender às restrições do problema. Tem algumas restrições aí de tensões, deslocamento, ele chegou numa resposta, né? Aí, ó, já reduziu todas as espessuras, né? Garantindo as condições de contorno, né? Ou as restrições, né? As restrições aqui. As restrições são tensão de escoamento, né? Não pode ultrapassar a tensão de escoamento do material. Então, o recurso computacional ajuda bastante, né? Seja uma planilha, seja o F-Tool, ou seja o próprio FEMAP, né? Ou até o HyperWorks. O HyperWorks também ajuda, né? O que acontece com o HyperWorks? O HyperWorks é um software que eu, particularmente, eu gosto de usar ele para elementos sólidos e cascas, né? Para barras, treliçes e vigas, eu prefiro o FEMAP, porque o FEMAP é muito rápido. Né? E é um software livre, né? Free. Versão educacional, você pode baixar na internet. Então, pessoal, por hoje eu gostaria de deixar aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão, comentário, dúvida? Professor, é Silvio que está falando. Deixa eu falar, Silvio. Deixa eu só me afastar do computador, que senão dá eco. É o seguinte, o senhor poderia me incluir no grupo, porque pelo Teams, quando eu chego, ele não tem a janela, aquela janela que tem as disciplinas, né? Então eu não consigo entrar nessa aula. Aí eu tenho que pedir para o pessoal falar com o senhor, aí o pessoal pega o link, coloca no celular, eu consigo entrar e depois passo para o computador. Vou adicionar Silvio Rodrigues, né? Isso. Está incluído aqui. Bom, pessoal, então eu vou parar por aqui hoje, tá? Gostaria de agradecer a presença, tá? Dá uma olhada no material, tentem fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, me avisa, me fala, tá? Porque, como eu falei para vocês, o material ainda está em construção, né? Se surgir algum questionamento, a gente resolve, tá bom? Então, pessoal, se todos estiverem de acordo, a gente pode fechar a nossa reunião de hoje, tá? Obrigado aí pela presença, pela participação. Semana que vem a gente continua. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tá bom, pessoal. Obrigado aí pela presença, pela paciência, né? Bom final de semana para o senhor. Tá bom, pessoal. Obrigado. Bom final de semana aí. Valeu. Obrigado, professor. Boa noite aí. Valeu, Silvio. Obrigado.